Bom dia, tudo bem? Meu nome é Matheus. Eu e o Renan, a gente veio trazer uma palestra voltada para a LGPD, né? Desafios da LGPD para desenvolvedores, que é a nova lei de proteção de dados aqui no Brasil. E eu vou me apresentar. Meu nome é Matheus, como eu já falei. Eu sou advogado, sou professor, sou entusiasta de Python também, estudo Python, gosto bastante. E eu sou um dos idealizadores do site LGPD Aplicada, tá? Que é um projeto que a gente tem voltado para a educação digital, direito digital e LGPD e GDPR. Algum de vocês aqui sabe o que é LGPD? Já teve algum contato, trabalha com isso? Não. Não? Algum de vocês? Todos são desenvolvedores? Sim. Você é desenvolvedor? Então não tem nenhum advogado. Certo. Sim. Você é advogada? Ah. E é desenvolvedora também? Não. Não, só advogada. Tá. Pode passar. Eu vou primeiro trazer um panorama, né, a evolução histórica, para vocês entenderem como nós chegamos até aqui nesse conceito de privacidade de dados atual. E tudo começou com... Existe um artigo, Right to Privacy, na Harvard Law Review, publicado em 1890, ele foi escrito pelo Samuel G. Warren, e ele discorre sobre privacidade, sobre a visão de privacidade que eles tinham nessa época, que era o simples fato de ser deixado em paz. Porque aconteceu um episódio no casamento da filha dele, e isso ocorria de forma comum, em que paparazzis entravam em festas como Penetra, tiravam fotos e publicavam isso no sentido de fomentar a fofoca, né? Então, ele escreveu esse artigo falando sobre isso, depois vocês dêem uma pesquisada, vale a pena, é um artigo bem legal, é curtinho, acho que tem 13 páginas, se não me engano. E eu trago a atenção porque aqui o sentido da privacidade que eles tinham era o simples fato de ser deixado em paz. Isso que era a privacidade nessa época. Tá? Depois veio a Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948, e aqui eu trouxe a reprodução de uma parte do artigo 12. Que ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências, ou seja, já mudou um pouco o conceito, não é mais aquele simples fato de ser deixado em paz. Aqui diz que ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, ou seja, a partir do momento que alguém interfere na sua vida privada, está violando o seu direito à privacidade. Depois disso, veio a Constituição Federal de 1998, que ampliou o conceito de privacidade, elevando a direito fundamental à nossa vida privada, o sigilo das correspondências, das comunicações, ligações telefônicas, o ataque à honra, aqui eu diria que é a honra subjetiva, né, aquilo que nos fere por dentro, e a nossa reputação, que é a honra objetiva, é o que as pessoas veem de nós. Depois veio a Lei Carolina Dickmann, que é uma legislação de 2012 que faz algumas alterações no Código Penal e tipifica como crime alguns delitos informáticos, como a invasão de dispositivo alheio, esse tipo de coisa. É uma alteração pequena do Código Penal. Depois vem o Marco Civil da Internet, que ela estabelece princípios, garantias e uso da internet no Brasil, e foi a primeira legislação voltada especificamente para o uso da internet. Depois disso veio a GDPR, né, que é a Global Data Protection Regulation, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. E a LGPD ela foi criada com base, muito da LGPD foi baseado na GDPR, que é a LGPD é uma lei de 2018, ela entra em vigor em agosto de 2020 e regulamenta a proteção de dados pessoais, certo? E a partir de hoje faltam 299 dias para ela entrar em vigor, né? E tem uma frase do Bill Gates que no futuro haverão dois tipos de empresas: as que fazem negócios pela internet e as que estão fora dos negócios. Ou seja, aqui ele traz a gente trazendo isso
para os dias atuais, se a gente não se atentar, se a gente não rever a nossa estrutura de negócios voltada para a internet e toda essa legislação que envolve isso, a gente vai estar fora dos negócios, certo? Impactos da LGPD. Impacto social, por quê? Primeiro de tudo, eu vejo que o impacto social ele vai vir no sentido da social e econômico, reestruturação de negócios. Acho que os três andam muito juntos, no sentido de que os negócios, a estrutura de negócios vão ter que mudar, porque, por exemplo, desculpa, me perdi um pouco. Econômico, porque hoje em dia os dados eles são muito mais valiosos às vezes do que um produto em si, certo? Hoje em dia dados valem muito, são considerados o novo petróleo, tanto é que nós estamos considerados na era digital, na era de dados. A gente não está mais na era da tecnologia, agora é a era de dados. A reestruturação de negócios, porque a gente vai ter que repensar nossos modelos, né, de negócios, nesse impacto da proteção de dados, da privacidade. Os vícios do consentimento, que agora a gente mudou como a gente enxerga o vício do consentimento, porque não é mais o simples fato de você clicar que aceita aquelas políticas de privacidade, os termos de uso, até onde você realmente aceitou aquilo, até onde você leu, você entendeu. E as boas práticas, que não só para o cidadão que adquire algum serviço, algum produto, mas os próprios profissionais, a maneira que eles entendem o uso de certas tecnologias dentro do ambiente de trabalho, faculdade, escola, esse tipo de ambiente. Os objetivos da LGPD. O principal objetivo é disciplinar a proteção de dados pessoais, como o nome já fala. Ela define conceitos como o que é um titular, o que é um controlador, o que é um operador de dados, um DPO. Ela estabelece princípios e fundamentos e também indicadores de ordem técnica, como a forma e duração do tratamento de dados, que mais para frente eu vou explicar melhor todos esses conceitos. A aplicação da LGPD. Aonde que ela é aplicada? A LGPD ela é aplicada em qualquer operação de tratamento de dados. E o conceito de tratamento de dados é muito amplo dentro da legislação. Eu recomendo que vocês leiam o artigo para entender melhor, né? Mas são vários verbos. Coletar, eliminar, manter. Vários verbos conceituam o tratamento de dados. Por pessoa física, somos nós somos pessoas físicas, nós podemos fazer tratamento de dados, ou pessoa jurídica de direito público, que são os entes federativos, municípios, estados, a União Federal, Distrito Federal, aí autarquias, empresas públicas, como o INSS, por exemplo, é uma autarquia, Receita Federal, ou direito privado, né? São as empresas. Independente do meio, tá? Do país de sua sede, ou seja, qualquer operação de tratamento de dados do país de sua sede, a sede dos dados, no caso. Do país onde estejam localizados os dados e realizada no território nacional. Então, se é realizada no território nacional, implica LGPD. Ah, mas o cidadão não é daqui, mas é realizado em território nacional. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Claro. Vamos supor, né, esses famosos, para lá extravagantes, o cara foi para a Europa. Para a Europa não, foi para a China. Né? Que deve ser pior ainda, né? Sem preconceito, mas não sei, não conheço nada de lá nesse sentido. Aí, sei lá, de repente deu na louca e resolveu andar na rua de topless. Chegou o paparazzi e filmou, só que o cara é brasileiro, o paparazzi é brasileiro, e os dados foram transmitidos à China. E aí? Porque aí diz que é do território nacional. Então, mas... Ou implica nas pessoas do território nacional? Volta o slide, por favor. Ali, ó, do país onde estejam localizados os dados. Então, a LGPD não se aplica em outro país, porque é nosso, é nacional. Então, ele é nosso, mas assim, é que aí é uma discussão
é que aqui fala do tratamento de dados, certo? Ela deu... A partir do momento que a pessoa sai de topless na rua e alguém... Ela sabe que ela está sujeita a ser fotografada e tal. Vai do que ela... Porque, de certa forma, ela saiu na rua, então não invadiu a privacidade dela, entende? É uma discussão complicada. Vai muito da cabeça da pessoa. Vai do entendimento. É da minha privacidade, sim. Eu fui para outro país que eu não quero que o meu país veja. E aí? Então, mas você não quer que veja, mas você anda na rua de topless, eu acho... Por isso que eu saí do país. Entendeu? Então, vai saber. Seria uma visão que ela... Seria um argumento que ela poderia mandar. Aí seria um furo da LGPD? Olha... Ou seria uma discussão apenas? Acho que seria uma discussão. Eu acho que é muito... É uma pergunta muito... Capiciosa, né? Eu acho que sim. A pessoa quer causar um furor assim desnecessário fazendo isso. É como eu disse, são extravagantes, sim. né? Na minha opinião, não chega a ser regido pela LGPD. Entra mais numa lei de privacidade, de dano à imagem, porque não é um dado propriamente dito, é mais a imagem da pessoa. Talvez uma lei de danos morais, de divulgação inapropriada da imagem se aplique um pouco mais. Agora, por exemplo, vamos dizer que você passa o seu cartão de crédito lá, entendeu? Se você processar o dado daquele cartão de crédito no território nacional, aplica. Agora, se você passou o seu cartão de crédito lá, alguém vazou seu dado lá, compete ao governo chinês. Não, na verdade... Até provar que focinho de porco não é tomada, né? Porque a LGPD, ela é nacional, né? Mas os dados são de brasileiro. Tudo bem. Só que assim, esse lance da foto, o cara publicou com qual sentido também? Porque a lei fala que tem que haver o fornecimento de bens ou serviços, entendeu? Para LGPD incidir sobre o tratamento de dados. Tem essa questão também. Então é uma discussão muito... cai na mesma discussão, entendi. Seria do caso a caso, entendeu? O que aconteceu, qual a repercussão que deu, por que o cara publicou aquilo. Então, pelo que eu estou entendendo, é mais uma lei de tratamento de dados genéricos, né? Vamos supor assim, um e-mail, uma senha de e-mail, né? Um Facebook, a senha do Facebook. Então, a própria imagem da pessoa, né? É que assim, quando você... eu entendi a sua pergunta no sentido da nudez, né? Da nudez. Mas assim, se eu estou passando na rua e alguém tira uma foto minha, eu estou com essa roupa. Uma roupa normal, todo mundo anda na rua assim. Se a pessoa tira uma foto minha, a minha imagem é um dado, certo? Se eu não dei o consentimento, a pessoa ela agiu de maneira ilícita. Agora, pensa que também uma pessoa andando de topless na rua é algo muito incomum. Algo muito incomum. Todo mundo vai parar para tirar foto, né? Vai filmar e tal. Mais pela curiosidade do que pela questão do topless em si, né? Entendeu? A gente tem que avaliar esse tipo de coisa também. Entendi. O comportamento da pessoa, né? Aí é o que eu disse de boas práticas. Tá. Né? Tem isso também, né? Porque é a mesma coisa, se você publica no teu Facebook a senha do teu cartão de crédito, você publicou porque você quis. E tem, só no último mês eu vi 4 golpes e pessoas caindo 3 por 2. Publicava o CVV. Então. Acho que uma pergunta relevante nesse sentido é o seguinte: se você tem uma aplicação que está aqui funcionando em território nacional, porém os servidores estão fora daqui, e você comete algum vazamento, você está infringindo a lei nacional, a LGPD ou não? Porque você é um controlador de dados. Exato. Você controla os dados. As pessoas te fornecem os dados. Mas o servidor está lá na Índia. Aí ia ficar muito fácil. Porque você controla os dados. Eu forneci para você. Se o servidor está na Índia, isso aí já não é... Eu forneci para você que está aqui no Brasil, entendeu? E se for para esse lado aí, então já está lascado, porque a maioria dos grandes servidores não são brasileiros. Sim. A única coisa que o Brasil é realmente importante na internet é o backbone de toda a América Latina que fica em Fortaleza. É a única coisa que eu saiba que é realmente importante. Agora, servidores que têm o armazenamento nacional, mas nem o do meu site. Então, por isso que existe a figura do controlador e do operador. O controlador é para quem a gente passa os dados. O
operador é quem faz o tratamento, entendeu? Se eu passei o site para os seus dados, que é um .com.br, certo? Você é o controlador, o seu site é o controlador. Uhum. Ah, e quem é o operador? É o servidor de onde está hospedado o seu site. O controlador tem responsabilidade. Por que o controlador e o operador podem ser pessoas diferentes e podem ser a mesma pessoa? Entendi. Entendeu? Entendi. Mas o controlador tem responsabilidade. Estando em território nacional, já era. Já era. Incide LGPD. Entendi. Entendeu? Mesmo que... Ah, mas eu faço tratamento de pessoas de fora. Incide LGPD. Porque eu estou no território nacional. Porque está em território nacional. Entendeu? Beleza? Fechou. Só uma pergunta, no claro. caso, para os cidadãos brasileiros que têm formações fora do Brasil, decidiram também, ela poderia usar LGPD? Por exemplo, tem dados, você falou no Facebook. Justamente, né, o que foi tem, falado, né? por lei nacional, como eu sou cidadão brasileiro, usar ela para proteger meus dados fora? Então, aí é o seguinte, não existe a representação do Facebook aqui no Brasil? Que eu saiba, não. Do Facebook no Brasil? Tem? Tem? Eu sei, tem, não tem? Que eu saiba, não. Tem em São Paulo. Em São Tem? Paulo, né? Tem sim. Sim, nossa Essa bancada. sua pergunta vai bem de acordo com o inciso 3 aí. Os dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Você acessa o site aqui do Brasil. Aí é uma parte um pouco mais técnica que eu não saberia responder. Porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela não tem representação nenhuma no Brasil, mas a internet não tem fronteira. Eu posso acessar um site chinês aqui, igual a Huawei, eles não têm representação no Brasil ainda. Eu posso ter meus dados lá, mas eu sou cidadão brasileiro. Eu não sou protegido pelas leis do meu país. Você é protegido pelas leis do seu país, mas você concorda que quando aqui foi coletado em território nacional, você acessou o teu computador, por exemplo? Foi coletado no Brasil. Tua informação não sai daqui do Brasil, do teu computador? Então a lei garante que se o ponto de saída for nacional, eu poderia requisitar em cima do... A ideia é essa. Né? Entretanto, se o Gmail é .com, né? A Deep Web ninguém sabe quem é, provavelmente é estrangeiro, né? O meu e-mail e assim no meu e-mail está lá, então o LGPD não vai me salvaguardar. Porque os dados não foram coletados no Brasil, os dados não estão no Brasil. Não, então, o teu Gmail, quando você cadastrou no Gmail, você disse? Não, a senha vazada do meu Gmail. Entendeu? Tava falando aí, o meu e-mail tá onde? Tá na Deep Web. Né? Ou seja, é tudo estrangeiro. A LGPD então não incide nesse vazamento. Não, ela incide, porque os seus dados foram coletados no Brasil, a partir do momento. Não foram coletados no Brasil. Você fez o teu cadastro. Foi um hacker. Tá. Se eu fiz o meu cadastro, mesmo no site estrangeiro, aqui no Brasil. Quando eu digo coleta, é quando você faz um cadastro lá no site de compras, no Mercado Livre, o Mercado Livre coletou teus dados. Coletar é diferente de vazar, entendeu? Ou de capturar. Entendi. Eu posso invadir teu sistema ou pode vazar, entendeu? Entendi. Tem isso. A coleta, quando eu digo, a coleta que a gente entrega nossos dados. Eu quero fazer uma compra em alguma loja online. Eu vou lá e faço o meu cadastro completo. A loja coletou meus dados, entendeu? Onde coletou? No Brasil. É isso. Do mesmo jeito que quando você fez o cadastro no Gmail, foi coletado no Brasil. Entendi. Entendeu? Então, mesmo que a minha senha vaze por whatever motivos, o Gmail continua sendo responsável por isso. Sim, porque ele é um se controlador. não for provado que eu coloquei minha senha erroneamente em algum outro lugar. Certo? De certa forma sim, né? Mas aí entra numa discussão técnica muito grande. Como é que vai provar isso? É o Gmail que tem que provar que não vazou, entendeu? Entendi. Porque se houve um vazamento do Gmail... Já era. Entendeu? É muito difícil, porque você pode passar para uma pessoa também a tua senha, para um amigo, e, vazaram meus dados aqui do Gmail. Aí é uma discussão ampla. Mas aí também existem... existe a técnica, né, de você saber partiu. Por exemplo, eu passo minha senha do meu e-mail para ele, por exemplo,
e eles vão conseguir ver que todo dia eu acesso meu e-mail de Praia Grande, por exemplo. Naquele dia partiu de Santos, e, Eles até avisam, né? entendeu? É uma discussão muito grande, né? Muito técnica também, envolve muita coisa. Eu acho que esse ponto é que a gente está aqui buscando só exceções, né? Todos os outros 99% estão dentro da lei. Mas assim, isso pode gerar alguma iniciativa de alguma empresa de falar, meu, o que eu tenho que fazer, tecnicamente falando, para não estar aderente para fugir do escopo da lei, né? Então, de repente, trabalhar no Brasil. Não, ele pode trabalhar no Brasil, porém botar os servidores fora, e se ele trabalha com importação e exportação, por exemplo, os dados vão ser coletados fora daqui. Então, se tem um cara preenchendo um cadastro lá fora, na China, ou para onde eu exporto, por exemplo... se o cara está na China e preenchendo na China, é problema da China. Não, tudo bem, mas ele está preenchendo um sistema meu, que eu atuo aqui no Brasil, e os meus servidores estão fora. Então, só que o cadastro, e não é .com.br, é .com, por exemplo, o domínio da minha empresa. Então os dados estão sendo coletados fora daqui, indo para um servidor fora, ou seja, os dados não passam por aqui. Mas por algum momento ele vazou. Eu estou fora da LGPD, porque eu me certifiquei de que, pelo que eu entendi até agora, eu estou fora da LGPD porque eu me certifiquei de que a coleta não está sendo feita aqui, a operação não está sendo feita aqui, apesar de eu atuar no Brasil. Mas como é que você atua no Brasil sem esses dados? Os dados não foram coletados aqui. E eu posso até usar aqui, mas não foram coletados. A operação está sendo feita fora também. Mas como é que você usa aqui os dados? Não, você pode trazer para cá. Como? Acessa meu sistema na internet. Você pode acessar Eu posso acessar meu próprio sistema na internet. Não foi coletado. Não, o uso não foi dito aí. Mas da onde são os usuários? Mas eu entendo que não. Internacional, concorda? Eles vão ser. Um ponto bem importante é que a LGPD ela fala sobre dados de pessoas naturais. Então, por exemplo, no seu exemplo, você tem uma empresa de comércio exterior, os dados são de contêineres de pessoas jurídicas. Dificilmente você vai ter lá um dado de uma pessoa natural, o seu nome, seu CPF. Somente quando você trabalha com importação e exportação. E a LGPD, ela versa apenas sobre dados de pessoas físicas, pessoas naturais. Então, no caso de empresas, você pode continuar pegando esses dados, coletando no Brasil. A LGPD não aplica. É sobre a privacidade de pessoas físicas. Então, nesse teu caso, realmente, as empresas vão, a priori, até tem uma brincadeira que a gente faz no meio jurídico, que o advogado é a pessoa que acha brechas na lei. Então, com certeza, as empresas, a priori, vão procurar as brechas, que é a maneira mais fácil. E a brecha principal que eu vejo hoje nas empresas é dizer, não, eu só trato de dados de pessoas jurídicas. Então, será que eu tenho que estar em responsabilidade? Isso até é uma discussão, talvez a lei receba aí um adendo com os anos para começar a tratar também de pessoas jurídicas. Porque é um questionamento. Se eu sento hoje na frente de um cliente como um consultor para poder defender alguma consultoria nesse sentido, eles vão me perguntar isso. Sim. É que assim, para você operar no Brasil, em algum momento você vai precisar dos dados. Em algum momento você vai precisar dos dados. Eu imprimo e trago tudo. A LGPD incide sobre dados. Mas de qualquer meio. Tem abrangência. O simples fato de processar o dado já incide a LGPD. Sim. Importa Como eu como disse, ele o tratamento, quando eu disse ali o tratamento de dados, ele traz vários verbos na lei. É bem amplo. Tem várias. A sua pergunta, qual é o seu nome? Felipe. Felipe, a sua pergunta é exatamente o que diz o inciso 2. Se a coleta for feita no território nacional ou o tratamento também foi feito no território nacional, que junta com o que o Rodrigo falou. Você pode coletar fora, mas você está tratando esses dados aqui, tem uma pessoa lá na sua sala citada tratando esses dados aqui, então aplica a LGPD. A brecha que o Rodrigo está pensando não seria tanto de jogar o servidor para fora, entendeu? Porque o dado vai ser tratado aqui de qualquer forma. Talvez eu criar um escritório na China e tratar o dado lá seja uma brecha maior. Mas quando você fala tratar o simples fato de visualizar, ter essa informação já é um tipo de tratamento. Sim, você está coletando. O parágrafo sobre tratamento de dados é enorme. Ele diz até que o armazenamento é um tratamento. Exatamente. É enorme o parágrafo. Como o Dr. Matheus falou, tratamento lá é uma lista imensa.
armazenagem, divisão, exploração, tudo ele considera tratamento de dados. Basicamente, relou a mão, está tratando. É porque hoje tem muitos sistemas que eles simplesmente pegam os dados dos usuários e retransmitem para um gateway de pagamento. No caso, quem seria o controlador? O gateway de pagamento ou quem repassou os dados? Quem repassou. Que é para quem o titular forneceu. Ele só Mais pra tratou frente pra tem um saber se slide foi- falando dos papéis na LGPD, vocês vão entender melhor esse ponto. E eu trouxe também as exceções, né? Que falando de interessam mais vocês. Né? Programador é assim, a gente tem que lidar com as exceções para poder criar o fluxo. Sim. Como a gente preparou uma palestra voltada para desenvolvedores, eu parti do pressuposto que teriam única e exclusivamente desenvolvedores, né? Então eu foquei mais na regra do que na exceção. Não fiquei muito em cima das exceções. Porque se a pessoa não entende nem o que é regra, né? As exceções, eu pensei, ficaria para depois. Não, pode seguir. Uma das exceções é realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Ou seja, se eu quiser tratar dados para fins particulares e não econômicos, eu posso. Tá? Dados pessoais. Por pessoa natural. Pessoa jurídica, não. Realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos e acadêmicos. Por exemplo, defender uma tese de mestrado, de doutorado, jornalístico, uma notícia. E fins artísticos, por exemplo, aquela série Privacidade Hackeada. Não sei se vocês já viram no Netflix. Para fins É artísticos. justamente essa série que eu estava mencionando, sobre o caso da Cambridge. Sim. Por exemplo, é um caso artístico que você pode falar sobre dados que vazaram e tal. Eu não assisti a série ainda, mas é artístico. Dentro do item acadêmico, entra edtechs. Olha. É porque assim, aí tem fim econômico, né? Tem fim econômico. Agora, uma pessoa que vai apresentar uma tese de mestrado, de doutorado, que seja, não tem fim econômico. Entendeu? Agora, quando você vende, né, é complicado isso. Ó. Aí, no meu ver, não, né? Porque tem fim econômico. E é pessoa jurídica, né? E realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão de infrações penais. Que é óbvio, né? Porque a lei aqui, nesse momento, ela colocou o interesse coletivo acima do interesse individual, né? A gente não poderia ser diferente, né? Quando você vai suplantar o interesse de segurança pública, detrimento de direitos pessoais, né? Não seria de bom senso. E agora alguns conceitos que eu falei para vocês nos slides passados, né? Eu vou apresentar. Existem alguns tipos de dados, os dados pessoais, que são dados da pessoa natural, nome, RG, CPF, data de nascimento, nome da mãe, dados pessoais. Dados sensíveis são aqueles dados que, de alguma maneira, podem ensejar algum tipo de preconceito na pessoa, por exemplo, crença religiosa, ideologia política, dados raciais. E o dado anonimizado é o dado que você não consegue atrelar uma pessoa identificada ou identificável. Por exemplo, 27/4/1990. É um dado, né? E uma data de nascimento, mas de quem? Minha, sua, dele. Entendeu? Dados sensíveis. Como eu disse, são considerados dados sensíveis origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, referente à saúde ou à vida sexual, genético ou biométrico. E por que são dados sensíveis? E por que eu disse que são dados que podem eventualmente gerar preconceito? Vamos supor que a pessoa, isso é só um exemplo, a pessoa faça parte
alguma religião, que ela frequente uma igreja, e dentro dessa igreja descubram que ela tem, como eu posso dizer, simpatia por uma outra religião. E a partir disso decidem excluir ela daquele meio religioso ali. E numa conversa por e-mail, né, as autoridades que tratariam disso, esse e-mail vaza. Essa pessoa é uma forma de preconceito, né? Por que eu não posso frequentar duas religiões? 2, 3, 4. Por quê? É uma forma de preconceito. E ela está sendo excluída de uma religião que ela acredita. Entende? Aqui quando a gente fala que é dado sensível, é voltado para esse sentido. Tipos de dados. Aqui são alguns outros tipos de dados que eu trouxe. Aqui é sobre anonimização e pseudo-anonimização. São dois tipos diferentes. A anonimização é quando a gente deixa aquele dado anônimo e é importante lembrar sempre com técnicas que garantem a anonimização nos dias de hoje. Certo? Então vamos supor que com as técnicas atuais você consiga anonimizar um dado, ou seja, você consegue desatrelar aquele dado de